Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Queria falar sobre a questão da Taiwan, né, que o Biden ele fez uma reunião no Quad, né, no Japão. Quad, para quem não sabe, é um novo grupo que surgiu, né, em resposta à contenção da China, Japão, Austrália, Estados Unidos e Índia, né. É interessante porque a Índia ela era integrante dos BRICS, né, e agora é integrante do Quad. Isso mostra que o Brasil e Índia tá meio que mais ligado ao Ocidente, enquanto Rússia e China estão aprofundando a aliança. É interessante analisar que o Biden, ele falou que vai, eu achei bem forte a mensagem do Biden, né? Porque ele falou que se a China invadir Taiwan, ele vai ter uma resposta militar. Na minha opinião, né, assim, os governantes em geral, não só presidente dos Estados Unidos, qualquer governante, ele não pode falar o que ele vai fazer ou o que ele deixa de fazer. Ele tem que deixar em aberto. Porque, por exemplo, igual na economia brasileira, Paulo Guedes ele deu a entender que o dólar podia subir muito. Né? Você não pode, quando tem um cargo, seja de juiz, ministro, governador, falar uma linha de ação só, porque senão você fica preso àquela linha de ação. Quando o Biden falou que se a Rússia atacasse a Ucrânia, o máximo que teria são sanções econômicas, por mais fortes que sejam as sanções econômicas, ele não deveria ter falado isso. É a mesma coisa com o Obama. O Obama praticamente foi responsável pela guerra na Síria. Ele agiu forte, ele derrubou um míssil através da OTAN da Rússia, né, que ia atacar a Síria, né, em 2011, mas ele deu a entender que não ia agir. Isso fez com que a guerra da Síria ganhasse proporções grandes, né? Eu, né, sou de direita, todo mundo sabe, mas o Trump, por exemplo, ele dava mais segurança porque ele era imprevisível. Então, assim, tem um lado bom do presidente ser imprevisível, porque os inimigos eles ficam mais acuados, né? No caso, os adversários dos Estados Unidos principais, Rússia, China, Coreia do Norte. Se quando o Biden dá a entender que o máximo que ele vai fazer são sanções, né, eu acho que foi um erro. E agora ele erra no sentido oposto. Ele falou que se a China invadir Taiwan vai ter resposta militar. E a gente não sabe se realmente a China tem planos da independência de Taiwan, reunificação de Taiwan, porque eles consideram Taiwan um território deles ainda, e os Estados Unidos fica fomentando a independência, enviando bilhões de armas para Taiwan, né? Na prática, Taiwan era do Reino Unido. Depois de 100 anos, eles devolveram para a China com algumas condições. Que a China mantivesse a independência de Taiwan, autonomia, na verdade, né? Não independência, mas uma autonomia para eles fazerem as leis, autogovernança, mas a China não respeitou muito isso. Ela parece que quer reunificar Taiwan com as mesmas regras do continente. Para quem não entende de história, Taiwan é como se fosse uma Ilhas Malvinas para a Argentina, com o Reino Unido, Taiwan é algo semelhante. A China, quando teve a Revolução Comunista, os capitalistas foram para Taiwan. Então é uma questão de honra muito grande, porque é como se fosse uma ilha que os dissidentes do comunismo fugiram, os capitalistas. Então eles fizeram ali um país, um território, né, autônomo, próspero, né, com regras capitalistas e mais ligados ao Ocidente. E, e o próprio Biden falou que Taiwan é muito mais estratégico do que a Ucrânia, que isso seria um problema global, não só da Europa, dos Estados Unidos, da OTAN, mas do mundo inteiro. E é isso, eu acho que a declaração dele foi muito forte e eu acho que o Obama, os democratas em geral, foram culpados. O Obama foi culpado pela guerra na Síria por falar também que não ia fazer muita coisa e agora o Biden também deu espaço para o Putin atacar a Ucrânia porque ele falou que no máximo seriam sanções. E agora no extremo oposto ele fala que se Taiwan foi invadido pela China, né, reunificado, que ele vai enviar armas. Agora ele se comprometeu do sentido oposto, porque agora também fica muito estranho. Se realmente a China reunificar Taiwan pela força militar, ele vai ser obrigado a enviar tropas, porque ele se comprometeu com isso. Então é complicado. Presidentes que se comprometem numa linha de ação específica, em vez de deixar em aberto, eles criam um grande problema. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News. Vamos
torcer, né, e rezar para que esse conflito na Ucrânia acabe. Já faz 3 meses de guerra na Ucrânia, está atrapalhando toda a economia mundial, a inflação dos alimentos no mundo inteiro, da gasolina, está atrapalhando o custo de vida, inclusive das pessoas mais pobres, estão sofrendo muito com os reflexos da guerra na Ucrânia. E vamos torcer para que tenha um acordo de paz, né? O Zelensky falou, presidente da Ucrânia, que a diplomacia seria importante, né? Na verdade, ele deveria não ter entrado, né, ameaçado entrar na OTAN, que talvez tudo isso não evitaria. E a mesma coisa também queria falar um pouco sobre a Finlândia e a Suécia. A Finlândia e a Suécia estão tentando entrar na OTAN também, eles eram países neutros, isso pode também, não estou dizendo que a Rússia vai atacar esses dois países, mas é uma provocação também desnecessária, porque a Finlândia tem 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia, e isso é preocupante para a Rússia, né? Então, assim, a OTAN realmente não está respeitando os apelos da Rússia de não expandir as bases militares, né, da OTAN para o mais próximo da Rússia. Isso é muito perigoso para a segurança mundial. Já chegaram a falar que o Putin devia estar louco, né, com as faculdades mentais abaladas, mas o fato é que a OTAN também está pressionando ao máximo, está enviando armas para a Ucrânia, né. Do ponto de vista racional, né, sem julgar as perdas de vidas humanas, os refugiados, se o Ocidente não desse armas para a Ucrânia, a guerra acabaria mais rápido do ponto de vista militar, né? A Rússia ganharia a guerra e acabaria a guerra logo. Com o Ocidente dando apoio para a Ucrânia, eu acho que a tendência maior, por mais cruel que seja isso, é a verdade, é a guerra se prolongar cada vez mais. Porque com a OTAN dando apoio para a Ucrânia, pode virar uma Síria, né? Com duas partes ali, uma guerra por procuração que chama proxy. Então aí o conflito tende a demorar cada vez mais. O presidente Zelensky falou que não aceita perder território para a Rússia, que é inaceitável. Então a Rússia parece que também não aceita não ficar com o leste da Ucrânia, Mariupol, o litoral lá da Ucrânia. Parece que a Rússia quer tirar o acesso ao mar da Ucrânia também. Eu acho que ali criou uma inimizade ali, tem uma questão ali também de birra, né, entre a Ucrânia e a Rússia. Eles ficaram realmente ali muito revoltados um com a postura do outro, e a guerra só aumenta, isso é lamentável. Em pleno século XXI a gente tem que assistir essas coisas. Guerras sempre existiram, sempre a gente acompanha guerra, militarismo, vê que tem guerras ali no Iêmen, na África, sempre tem guerras, mas essa guerra, ela realmente é muito desnecessária e está causando um distúrbio mundial na economia, na geopolítica desnecessário. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News, um abraço a todos.